Queria hoje falar um pouquinho sobre o tema a virada. Nós estamos recentemente agora, essa virada de ano, né? Saímos de 2005, fomos para 2026, mas a virada da mentalidade, aqueles que gostam de anotar, a virada de chave, sabe aquela, virou uma chavinha na sua vida, na sua mente? Um exemplo, se você está estudando inglês, parece que não está andando, né? Você vai, de repente dá um estralo, vira aquela chavinha, você está assim, nossa, estou falando inglês assim tão fácil, né? Tá tão, né? Essa virada de chavinha. Tanto na música, você pega um violão, nossa, faz 10 anos, não consigo, mas daqui a pouco dá aquele estralo, aquela virou, você, nossa, estou levando uma música, estou conseguindo pegar no ritmo, estou cantando. Essa virada de chavinha, essa virada da mentalidade é o que nós vamos aprofundar na palavra de Deus hoje. E diante disso, nós estamos no ano novo. Feliz ano novo para todos, para quem que eu não dei, né? Talvez alguém fale assim, só se for feliz para você, para mim já começou ruim, né? Calma, Deus é bom, Deus está cuidando da sua vida, o ano só começou, não se preocupe, que hoje o Senhor vai confortar seu coração e te dar uma direção, amém? Então, glória a Deus. Pensando nisso, a gente começa com planos, né? Vou fazer isso, eu vou para a academia, eu vou perder 25 quilos, eu vou isso, eu vou... Enfim, fazemos milhões de planos, né? Sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Nosso papel é esse mesmo, nós vamos planejar, vamos nos organizar, tá certo, continue assim, perfeito, coloque no papel, seja, vou pagar essa dívida esse ano, um compromisso, vou separar R$100 por mês, tá bom, é isso, organiza, planeja, é legal, muito bom. Agora, a virada da mentalidade, a virada de chavinha, não é apenas os planejamentos, não é apenas a nossa rotina, não é nosso trabalho, vou conseguir uma promoção, vou isso, vou aquilo. É algo mais profundo, é mais espiritual do que nós imaginamos. Nós pensamos muito material, muito físico, muito aquilo que esquecemos um pouco do espiritual. Colossenses vai falar assim, pense nas coisas do alto, mais do que nas coisas terrenas. Você está pensando mais nas coisas do alto ou mais nas coisas desse mundo? Porque se tiver um desequilíbrio, tem alguma coisa errada aí. Você está correndo atrás do vento, você está correndo atrás do nada. Essas coisas são bênçãos e Deus colocou na nossa mão para que cada um seja um mordomo e cuidar e administrar e ser próspero e bênção. Glória a Deus. Mas existe um equilíbrio também. Agora, essa virada acontece o seguinte: nós estamos no ano novo, mas estamos presos em alguns anos atrás. Nós entramos no ano novo, mas estou preso em 2025, sabe por quê? Porque eu briguei com meu filho, eu briguei com meu pai, eu não converso com os meus primos, com os meus tios. Faltou perdão. Você entrou num ano novo, mas cheio de pendência que faltou você resolver. Às vezes você se alegra com o ano novo, mas 20 anos atrás, 1900 e tanto, você tem um fato na sua mente que você guarda e você carrega todos esses anos. Entra ano novo e você lembra 1975. Não acredito. Chutei o número aqui, não estou profetizando nada não, viu gente? Só joguei aleatório aí, tá? Mas se Deus tocar, amém. Mas estou falando, você está assim, com cadeado, com correntes em coisas que você precisava resolver diante de uma pessoa. Perdão, eu errei com você. Eu fui grosso, eu falei palavras ofensivas, eu machuquei você, me perdoe. Mesmo não aceitando a mesma resposta, mesmo não tendo a mesma questão, o mesmo papel. Mas você faz por obediência, você faz porque Cristo quer tirar o peso das tuas costas. Entra ano e sai ano e você não resolve. As festas de final de ano se encontram, mas não se conversa.
tem a ceia maravilhosa, todo mundo está alegre, mas um não fala com o outro, pai não fala com o filho, falta de perdão, falta de se humilhar, mesmo você estando certo. Então pense na virada da mentalidade. Ou você entra no ano novo pensando assim: eu preciso resolver uma questão e eu não vou carregar mais isso comigo. É o último ano que eu faço isso, acabou. O ano que vem eu vou entrar um ano novo, sem essas questões que estão me prendendo, sem falta de perdão, sem reconciliar, mas realmente começar um ano novo, escrever uma nova página na sua vida, na sua família. Seja o que for, mas que o Espírito te direcione a tomar a melhor decisão, para você se reconciliar, para você retomar a aliança, para você buscar ao Senhor, para você estar mais próximo do Senhor. Que você, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas deixe o Senhor transformar a sua vida. Amém? Essa é a virada de mentalidade. Eu trouxe um objeto aqui para só lembrar que é uma dica do nosso texto que nós vamos ler hoje. Eu não vou falar o texto, nem o livro, mas se depois você lembrar, você me fala aqui, tá bom? Lembra que da outra vez eu trouxe um prumo aqui, né? E a gente fez a medição, né? O Senhor estava no muro, né? E estava com o rigor do prumo. Por quê? Porque Israel estava desobedecendo ao Senhor. Israel se afastou, buscou idolatria, enfim, prostituição, tudo que é ruim. E o Senhor colocou o prumo naquele muro. E Ele falou que iria derrubar aquele muro, que é o povo que iria ser cativo na Babilônia. Deus deu oportunidades, chances, estendeu os braços, mas o povo continuou com o coração duro e rebelde, não ouvindo a voz de Deus, e tomou suas próprias atitudes e consequências também. Deus é um Deus justo, não é um Deus mau. Não é um Deus mau. Deus é um Deus bom e justo, não comparado à nossa justiça, porque não tem nem comparação. O que você tem de senso do que é justiça nem se compara com o que você pensa sobre o que é bondade, o que é justiça. Mas Deus conhece o seu coração, conhece tudo sobre você. Só não esconda nada dele, porque ele já sabe. Confesse, converse com ele. Busque a face do Senhor, que você encontrará perdão, você encontrará restauração. Vá com o coração aberto diante do Senhor, de joelhos dobrados, se humilhe e entenda que jamais o Senhor se afastou de você. Você se afastou do Senhor. É o tempo de você olhar para isso e falar assim: Deus, tenha misericórdia de mim. E derramar suas lágrimas nos pés de Jesus. Entender que só Ele pode te salvar, te resgatar, te trazer uma vida nova, uma esperança para você. E diante disso, falamos do profeta cowboy, que é Amós, daquelas profecias. E vemos que Deus trouxe uma restauração ali. E que Amós foi um intercessor, em que ele orou e Deus tirou a mão por 2 vezes. E na terceira, que foi o prumo do Senhor no meio do povo, no meio da igreja, no meio de Israel, alinhando a vontade de Deus com o povo. Mas o prumo não batia, o muro estava torto. Você já pegou na construção um muro assim, torto? Você coloca o prumo, você olha assim, tem uma barriga, faz um... Pois é, o Senhor olhou lá de cima e falou assim: tem pecado. Esse muro aí está torto. Ele foi construído no rigor do prumo, mas em algum momento foi batendo água, deu infiltração, chegou no alicerce, prejudicou o muro, veio a ruína. E é o nosso texto de hoje. As ruínas, a destruição dos muros. Alguém lembra em que momento Deus falou assim: eu vou usar a minha trena para medir esse povo? Lembraram ou não? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Lamentações,
Versículo 2:8, ele vai falar sobre a trena. Depois você pode dar uma olhadinha lá. Não é o versículo-chave que nós vamos observar. Era apenas uma dica para o nosso texto. Eu quero ler do versículo 17 ao versículo 26, a Lamentações capítulo 3. E depois explicar um pouquinho do texto. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, estamos diante da sua palavra. Que a sua palavra, Pai, venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Que a sua palavra, Pai, venha como uma espada afiada de 2 gumes, penetrando no profundo, Pai, da nossa alma, dividindo, Pai, juntas e medulas, Senhor. Pai, seja bondoso conosco, Pai. Tenha misericórdia nesse momento, Pai. Eu oro, Pai, pedindo as suas misericórdias sobre nossas vidas aqui hoje, Pai. Erramos, falhamos diante de Ti, Senhor. Pecamos, desagradamos o Senhor. Mas eu te peço, Pai, nos dê um olhar de compaixão, Pai, nesse momento. Restaure a nossa vida, Pai. Peço que a sua palavra seja o alicerce para cada um aqui hoje. E que essa palavra possa ficar enraizada em nossos corações. Para que essa semente nasça e crie uma raiz profunda em que nada venha abalar. Chuva, o vento, tempestade, nada venha abalar a nossa fé. Senhor, nos conduza na sua verdade, Pai. Que tudo que for falado nesse momento seja direto do seu trono, Pai. As palavras, que seja as suas palavras, Senhor. Me esconda debaixo dos teus braços, Senhor, por trás da sua cruz, Pai. Que o seu sangue cubra as nossas vidas nesse momento, Pai. Livrando de qualquer cilada do inimigo, Pai. De qualquer opressão nesse momento. Qualquer espírito de morte, em nome de Jesus, seja purificado. Amém. Amém. Então, Lamentações, você pode dizer Lamentações de Jeremias, mas é o que é o mais falado, né? E na verdade, assim, é um livro meio anônimo, né? Porque alguns vão falar que foi realmente Jeremias, mas não tem batido o martelo exatamente que foi ele, né? Mas por alguns versículos lá em 2 Crônica, alguns outros, que vai dar uma margem para isso. Mas sabemos que Jeremias pregou também a destruição de Jerusalém por falta de obediência, por seguir outros deuses. Ezequiel conviveu dentro do cativeiro, lá na Babilônia, pregando arrependimento, pregando mudança de vida, transformação de vida dentro do caos. Deus levantou Ezequiel para trazer uma mensagem de cura e de esperança para aquele povo. E muitos outros participaram dessas profecias que o Senhor foi conduzindo, dando oportunidades para que o povo venha ao arrependimento. Mas chegou o dia em que os muros foram caídos, em que veio a destruição e o povo foi levado à escravidão para a Babilônia. Tempos difíceis e ruins, morte, muitas mortes aconteceram lá. Mas a bondade do Senhor permaneceu. E Deus falou que iria levar e também falou que iria tirar eles lá depois de 70 anos. E nesse momento de Lamentações, que são 5 capítulos de poesias,
eles eram cantados no funeral também. Em momentos de pedir perdão para Deus, eles eram cantados também. Esses 5 capítulos de Lamentações. Então, é algo que precisamos prestar muita atenção. É um livro cheio de dor, cheio de sofrimento, falando do caos que aconteceu lá dentro. Fome, morte. Todo tipo de coisa que você imagina aconteceu lá. É triste você ler até Lamentações, difícil sim, pela destruição, pelo que acontece. Mas esses versículos chaves, que é do 17 ao 26, mostra aqui um Deus muito bom, maravilhoso, um Deus que no meio do caos, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele não abandonou você. Ele não desistiu de você. Ele não virou as costas para você. Pelo contrário, os braços do Senhor estão sempre abertos. Basta você olhar para o Senhor. Basta você buscar ao Senhor. Basta você se humilhar e olhar para a sua podridão. Agora, eu queria ler, eu trouxe até aqui, queria ler com vocês na versão NTLH, esses mesmos versículos, que interessante. Já não sei mais o que é paz, esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Legal essa versão, né? Nos mostra um outro lado. E pensando nisso já, pegando o versículo 17 a 20, eu coloquei aqui: cuidado com o que você alimenta seus pensamentos. Eu dividi em 3 partes esse texto aqui. A primeira parte, você percebeu quando eu li aqui? Já não sei mais o que é paz, esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Minha tristeza, solidão, amargura, sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Em algum momento, essa pessoa estava se afundando no profundo do poço, dentro de si mesmo. Como está a sua vida hoje? Como estão os seus sentimentos hoje? Será que você está pensando assim também? Eu estou só, vivo na solidão, não tenho ninguém, não tenho amigos, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, eu sou esquecido, ninguém me vê, eu passo, ninguém me cumprimenta, a tristeza toma conta da minha vida. Olha como que é essa primeira parte, entre ele mesmo, dizendo para ele mesmo coisas que não são tão boas. Aonde ele olhou para o caos, a loucura que estava no cativeiro e começou a reclamar, a questionar, começou a se afundar na lama. E eu não sei se você já teve experiência de você ir para o brejo, brincar, fazer alguma coisa, e você sem querer se afunda na lama. O último acampamento a gente teve uma atividadezinha lá que passou no brejo, que falar para você, alguns perderam uns tênis lá, hein? E eu fui procurar lá, não deu não. Eu enfiei mão lá, entrei quase de cabeça lá e não deu certo. Afundou lá, já era. E você sabe qual é a sensação. Você afunda, muitos afundaram lá, eles não conseguiam sair. Sozinho, não conseguia. Se não fosse alguém lá dar o braço, puxar, de alguma forma, não saía.
O tênis pega pressão, o pé pega pressão, você não tem força, você não tem apoio, não sai. É esse sentido. Com essas palavras ruins, a pessoa está se afundando na lama, sem perceber. Daqui a pouco está na cintura, não consegue mais se não tiver um apoio de alguém. Então começa, estou só, estou morrendo, minha vida está próximo da morte. Começa a trazer pensamentos que não agradam a Deus. Começam a se afundar, começa a alimentar esses pensamentos. O que você está alimentando? Com o que você está alimentando os seus pensamentos hoje? É importante isso. Será que a televisão, a mídia, as coisas, as redes sociais tomam mais conta da sua vida do que a palavra, do que Deus? Entenda isso. Se o alimento não for a palavra, se não for Deus, se não for Jesus na sua vida, alguma coisa está errada. Você está longe de Deus. Porque o alimento é a palavra, é a oração, é o tempo com Deus. Se você não está vivendo isso, você está passando fome, você está com sede, sua barriga está doendo, espiritualmente você está ressecando. E próprio Davi vai falar isso: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. A falta de confissão, a falta de pedir perdão, a falta de reconhecer a podridão, o lixo que você é, e falar: Deus, só você para me tirar dessa lama aqui. Só você. Enquanto não fizer isso, você vai continuar afundando, se afundando. E o braço do Senhor está lá. Só que você não quer segurar o braço do Senhor. Você não quer. Porque você fala assim: não, aqui está bom, porque eu desfruto do que é melhor dessa terra. E para mim está bom, está ótimo. E você prefere se distanciar do homem que morreu por você, que deu a vida por você, se humilhou, carregou uma cruz, morreu, ressuscitou e hoje está vivo. E você prefere dizer: obrigado, Jesus, mas eu vou seguir por aqui. A virada de chavinha tem que acontecer na sua vida. A conversão tem que acontecer na sua vida. A mudança de caminho tem que acontecer. A virada de mentalidade precisa acontecer. Para de alimentar a sua mente com coisas que não são de Deus. Só vai te levar para longe de Deus. Pare de dizer que só existe você no mundo e que ninguém vê para você, ninguém olha para você. Pare. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, sendo ajustados, edificados. Agora ninguém aqui tem uma bola de cristal e vai falar assim: deixa eu ver aqui o Samuel. Olha, Samuel, aconteceu isso aqui, eu vou lá na casa dele hoje. Deixa eu ver aqui, eu vou lá no Chico ali, dar uma olhada. Chico, deu B.O. hoje em casa, eu vou lá. A não ser que o Espírito faça isso, que ele pode fazer assim, né, de trazer um pensamento para alguém, de orar, de conversar, tudo bem, amém. Mas ninguém vai saber da sua vida se você não falar, se você não compartilhar suas dores e seus sofrimentos. Estou sentindo tristeza, estou ruim, eu quero me afastar da igreja, eu não tenho alegria, eu não tenho... Com quem você compartilhou isso? Sozinho? Não pode. É isso que leva à ruína, é isso que te leva a afastar e pecar. Agora, quando você encontra um ombro amigo, alguém para te apoiar, para te ajudar, não no pecado, mas a te levantar, a olhar para a cruz, a olhar para Jesus. E não te apoiar no que você está fazendo de errado, mas pelo contrário, isso aí não é de Deus, não. É melhor você ser uma luz e ser sal, e não apenas olhar e não fazer nada. A omissão, ela é pecado também. Se você sabe que alguém está pecando, e você não fala nada, você está pecando também. Muito cuidado com isso. Então, esse primeiro bloco, cuidado com o que você está alimentando a sua mente. Agora, o segundo bloco é a virada. É a virada de chavinha. Olha só, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. A outra versão. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Olha só, ele estava naquele pensamento. Não tem mais vida, não tem mais jeito, tristeza, só infelicidade, só loucura. Agora, qual é a mudança de mentalidade? Qual é a chavinha que virou? Quando eu paro e penso nisso. Nisso o quê? Qual é a próxima parte? O amor do Senhor Deus não se acaba. Ele começou a entender, falou assim: não, eu tô morrendo aqui, mas espera aí.
perdeu o foco, perdeu a noção. De repente, virou a chavinha e falou, não, está tudo errado na minha vida. Espera aí, o amor do Senhor não se acaba. Não se acaba o amor do Senhor. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. É uma fonte de água viva jorrando todos os dias para a sua vida. Entenda isso. A graça está todos os dias à sua disposição. Toda vez que você se arrepende, pede perdão, a graça de Deus, o perdão te alcança. É esse o fato. Nós queremos beber água em todos os outros lugares, mas esquecemos de beber na fonte, que é Jesus. Queremos nos alimentar de tudo que há, mas esquecemos de nos alimentar da palavra de Deus. E aí entramos a um ano novo assim, cheio de planos, mas com a barriga vazia, com o espírito seco. Falta a água da vida, falta a palavra, o alimento, falta você voltar os seus caminhos para o Senhor. Falta arrependimento, falta confissão. Isso tudo precisa partir de você. Ninguém vai fazer por você. É você olhar para dentro de si e falar assim, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus, então daqui em diante, me ajuda, Jesus. Eu estou morrendo. Essa é a nossa atitude diante de Deus. Agora, observe, esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a sua fidelidade, a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. A virada de chave, Romanos 5,5, abra sua Bíblia. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona. Se a situação está difícil, essa pessoa, ela teve uma virada de mentalidade. Ela falou assim, para tudo. Espera aí, deixa eu olhar para um amor que não se acaba. Deixa eu olhar para um Deus que é fiel o tempo todo. Espera aí, deixa eu olhar para as misericórdias desse Deus. Deixa eu ver quão bom Ele é. Começou a alimentar a sua mente com aquilo que é bom, que agrada a Deus. Teve uma mudança de vida. Aquilo que era morte se transformou em vida. Aquilo que estava no caos, na tristeza, começou a esperança que não nos decepciona. Se tem alguém que não vai decepcionar você, é Jesus. Todo mundo aqui, pode te frustrar, te decepcionar algum dia, pode te machucar, pode fazer, enfim. Mas se tem alguém que não vai fazer isso, é Jesus. Se você confiar nessa palavra, você foi embora, você lembrar só disso, a esperança não me decepciona, Jesus não me abandona, Ele não vai me decepcionar. Eu creio e eu acredito nele, Ele é o meu amigo, é o meu melhor amigo, então Ele jamais vai virar as costas para mim. Porque sabemos que o ser humano tem os seus probleminhas, e ele esquece da amizade, ou era meu amigo, sumiu, enfim. Não vai pondo culpa, às vezes a culpa está em você também, não vai pôr culpa no outro, mas olha o seu erro também. Não fica apontando o cisco que está no outro, sendo que tem uma tora no teu olho. Então, muito cuidado com isso. Agora, você entende quem é esse Jesus que não vai decepcionar você, que não vai te abandonar, que vai estar com você? Em algum momento você vai ser frustrado ou já foi frustrado por alguém, mas a esperança não vai te decepcionar em nenhum momento. Creia nessa palavra, que você vai trazer um ânimo novo para você. O Senhor Jesus vai tirar a tristeza do seu rosto, o pranto da sua alma, a dor, o sofrimento. Ele vai fazer isso. E só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode. Pense nessas palavras e coloque ela dentro do seu coração, na sua mente. E não só isso. Fale, declare ela. Declare as palavras. Tem poder quando você anuncia que ama Jesus e que você fala assim, tristeza, sai da minha vida, Jesus é tão bom para mim, eu estou esquecendo do que Deus fez para mim, eu estou esquecendo que Deus me deu vida,
eu acordei, tenho fôlego, eu estou bem. Começa a olhar o que Deus já tem feito na sua vida. E você vai começar a entender, falar assim, é verdade, Deus está o tempo todo comigo, e eu olhando o caos, eu olhando o BO, eu olhando aquilo tudo, e esquecendo em que Deus está te fortalecendo o tempo todo. Traga esse coração grato para Deus. Versículo 22 a 26, Deus é tudo o que tenho. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O favor imerecido é a graça que Ele te deu todos os dias. E Ele te amou muito antes de você nascer. Você já é amado por Ele muito antes de você nascer. Então para de dizer que ninguém te ama. Então para de dizer essas palavras que só traz coisas ruins para você. Você está alimentando sua mente, seu corpo com essas palavras. Ah, meu pai não me ama, minha mãe não vai. Ai. Gente, o Senhor Jesus te amou muito antes de você nascer. Muito antes da criação, Ele te amou. E Ele te amou sabendo que você ia pisar na bola, que você ia pecar. Ele te amou. Ele não aceita o que você faz. Ele odeia o que você faz, que é pecado. Mas Ele te ama. E Ele só quer você perto. Ele só quer te dar um abraço. Ele só quer te pegar no colo e dizer, demorou para você voltar, mas agora você está comigo. Descansa, fica em paz. Eu vou te conduzir. Preste atenção no que esse texto nos mostra. E olha para a sua realidade. Se você não está alimentando os seus pensamentos, a sua vida, o seu dia a dia com coisas que te afastam de Deus. Mas pelo contrário, não quero dizer para você que você vai andar cheio de caixinhas de promessas, de isso, aquilo. Não, eu quero te falar uma vida íntima com Deus. Onde você está sendo nutrido com a comida sólida do Senhor. Para te dar forças para o que vem adiante. E Lamentações, no meio daquele caos, é escrito. Alguns dizem que são igual os salmos, são porções. Um escreve aqui, o outro aqui, outro ali. Em pessoas que viveram testemunhas oculares daquele caos. E transmitido nessas palavras. Para quê? Para nos dar esperança, para nos dar vida. No mundo onde há corrupção, depravação, mas que vocês possam brilhar como uma luz. Para que todos vejam você como uma luz. Você não é nada, mas a luz é. Cristo é. Você erra e você vai continuar pecando até a vinda de Cristo. Mas a luz te protege. A luz vai à frente. A luz mostra quem você está amando, quem você está seguindo. Agora, quando essa luz é escondida por debaixo da cama, dentro da gaveta, ninguém vê essa luz. Começam a ver você. Começam a ver seu nome. Começam a olhar para você mesmo. E não pode acontecer. A luz tem que estar à disposição, no alto, para que todos vejam. Quero ler com vocês aqui, Salmo 100, verso 5. Diz assim, pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal, é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor permanece fiel por todas as gerações. Uma palavra que pode te encorajar a viver nos pés de Jesus. Agora, abra sua Bíblia, quero partir para a nossa conclusão. Deus está sempre disposto a começar de novo com aqueles que se arrependem. Deus te dá a oportunidade de experimentar a graça dia
após dia. Isaías 64:6, ele vai mostrar quem nós somos. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas. Como o vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Esse é o nosso estado. Mas a graça nos traz para perto. O pecado nos afasta, mas a graça nos atrai para perto do Senhor. Quanto mais perto do Senhor você está, mais o Senhor vai te peneirar. Mais o Senhor vai mostrar o quão você precisa melhorar. Quanto mais longe você está, mais você escuta uma voz te dizendo, está tudo certo, você está no caminho certo, está tudo bem. E Provérbios, se eu não me engano, vai dizer que há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final o conduz à morte. Parece que é um caminho reto, mas no final te leva à morte. Cuidado, o mundo quer te iludir por dinheiro, por poder, por prazer. É uma ilusão. No dia seguinte você está caído no chão e ninguém está lá para te ajudar. Você está sozinho. Se não for Cristo, está com você. Por isso, busque o Senhor cada dia mais. Apocalipse capítulo 2, 5. Eu vou ler do versículo 1 aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Percebe essas palavras que são fortes? A igreja de Éfeso, que recebe 2 cartas. Deus diz, conheça a sua obra. Eu conheço que você não tolera aquelas pessoas que estão distorcendo, que estão querendo enganar. Mas você perdeu o primeiro amor. Volte. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Você vai encontrar o perdão. Você vai encontrar um Deus te acolhendo. Seja o que for. Seja o relacionamento, você, marido e mulher, pai e filho, seja amigos, seja a aliança que você quebrou com Deus um dia. Não foi Deus que quebrou, foi você. Em que hoje Deus pode reatar essa aliança. Que você reflita nessa virada de mentalidade. Que vire uma chavinha na sua mente. Você vai embora falando, nossa, é isso, é hoje. Obrigado, Deus, pela transformação. Tem que virar essa chavinha, porque se você for embora e não trazer transformação na sua vida, não trazer mudança, a palavra está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro ouvido. Não está fazendo sentido para você. Por isso que eu orei para que Deus tire as escamas dos olhos, desbloqueie o entendimento, para que você ouça a palavra de Deus e não endureça o coração. Para que esse ano novo seja realmente um ano de esperança, novo em atitudes suas, novo em buscar ao Senhor, em largar os velhos hábitos e ser transformado e revestido pelo novo homem. Pode abrir para mim, por favor? Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não é esquecendo o passado,
e falando assim, opa, maravilha, agora eu vou pegar essa palavra, esqueço do passado e vou seguindo adiante. É resolver aquilo que eu te falei. Que você não perdoa, que você tem mágoa, que você tem rancor e que você se culpa por tais coisas. É você entregar nas mãos de Deus. Aí sim, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo, que é Cristo. Então pense e reflita nisso. Olhe para a sua própria vida. Não entre um ano novo preso em vários anos no passado. Siga um ano novo, esse ano novo mesmo. Que você pode parar e falar assim, deixa eu refletir. Realmente, 2025 eu não resolvi uma questão. 2002, estou preso ainda. É simples. É só você conversar com Deus. Falar, Deus, me liberte desse peso. E Mateus capítulo 11, 28 a 30. Mateus capítulo 11. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. É isso. Deve ser a sua atitude. Quero finalizar abrindo Hebreus capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quem aqui quer se aproximar do trono da graça? Eu acredito que todos nós gostaríamos de se aproximar desse trono da graça e encontrar misericórdia, transformação. Apegue-se firmemente à fé que você está professando, que você crê realmente. Muitos querem distorcer o que você acredita, mas volte os seus caminhos para o Senhor. Volte para Lamentações e veja o que encontramos no versículo 8 do capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 8. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Juntos, eles desmoronaram. Eu falei da outra vez. Um muro, quando está pronto e ele tem o seu defeito, a sua falha, como você corrige? Ou você vai jogar um monte de reboco, fazer aquela massa, ou você vai partir do ponto que você vai ter que derrubar um muro. E é exatamente o que Deus quer fazer. Ele quer derrubar o muro do pecado da sua vida. Ele quer derrubar um muro da iniquidade da sua vida. Para que o próximo passo seja a reconstrução. A reconstrução. A um firme alicerce. Capítulo 3, versículo 40. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois, voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos, pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoastes. A angústia da alma deles sendo declarada. Qual foi o grito deles? Pecamos
contra o Senhor. Ele está usando o plural. Você acha que Ezequiel, pregando uma palavra no meio do caos, ele fazia parte desse pecamos? Eu e você não está nada isento disso. Quando a mão do Senhor vem, Ele quer fazer uma transformação. Não só em minha vida, mas em nós. Mas em nós. Que o seu grito seja: Senhor, pequei contra ti. Reconheço o pecado, me arrependo e eu confesso ele ao Senhor e eu abandono. Você encontrará perdão. Você encontrará um recomeço. Você encontrará uma nova história sendo reconstruída, sendo escrita sobre sua vida e da sua família. Seja o que for, que você possa ter a coragem e ser levado pelo Espírito a resolver a situação que ficou, seja o ano passado, seja muitos anos atrás. Não carregue mais esse peso. O Senhor te convida a se aproximar dele. E Ele vai tirar esse peso das tuas costas. Agora arrependa-se. Vê aonde você caiu. Reconheça. E volte seus pés ao Senhor. Que seu coração possa estar quebrantado diante do Senhor nesse momento. E se você precisa de uma oração, se você precisa reatar sua aliança com o Senhor, ser refeita, eu queria que você viesse aqui na frente. Se você viu que o seu muro caiu, sua casa caiu, você precisa de Deus e sua vida está um desastre, queremos orar pela sua vida, para que nesse ano novo o Senhor te direcione, te dê um plano novo, uma vida nova. E se você quer pela primeira vez e reconhece esse Jesus, fala assim: eu quero esse Jesus para a minha vida. Vem, que Jesus está de braços abertos para te abraçar. Meu Pai, derrama a sua graça. Nós nos aproximamos do trono da graça, Senhor, com toda a confiança e sabendo que recebemos a misericórdia do Senhor, Pai. Ô Senhor, o Senhor sondou o nosso coração hoje, o Senhor examinou a nossa vida, o Senhor viu o quanto nós estamos em falta, o quanto nós estamos alimentando a nossa mente com pensamentos ruins. Oh Deus, liberte a nossa mente dessa prisão horrível que está nos levando à perversidade, a tomar atitudes ruins. Deus, destranque, Pai, esses cadeados em nossa vida, Deus. Vire uma chavinha, Pai, em nosso ser, para que possamos entender a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, e seguir os teus passos, Senhor. Deus, nos ajude. Venha com o seu Santo Espírito, Pai, tocando em nossos corações, Pai, trazendo mudança para um novo tempo, Pai, para um novo ano, Senhor, aonde nós estamos cheios como um trem, cheio de vagões. Esses vagões estão cheios, Pai, cheios de perversidade, cheios de rancor, cheios de amargura e tristeza, Senhor. Venha tirando isso das nossas vidas, Pai, que possamos substituir tudo isso pela alegria da sua graça, da sua salvação, pela sua bondade, pela sua fidelidade, Senhor. Deus, enche o nosso coração com o teu tesouro, Pai, que é o bem mais precioso, Pai, o seu Santo Espírito, a sua presença, Pai. Venha, Senhor Deus, resgatar as nossas vidas, Pai, do fundo da lama, Senhor, do fundo do poço, Senhor, aonde nós não conseguimos sair sozinhos, Pai. Estenda o seu braço, por favor, Pai, e nos tire de lá, Senhor. Nos dê um fôlego de vida, Pai. Estamos afundando no fundo do mar, Senhor. Estamos precisando respirar, Senhor. Nos puxe, Senhor, para cima, em nome de Jesus, Senhor Deus. Oh, Pai, venha com a sua bondade, Pai. Que seja um impacto em nossas vidas, Senhor Deus, a sua palavra. Possamos, Senhor Deus, confiar ainda mais no Senhor. No meio do caos, Pai, no meio da Babilônia, Pai, no meio da loucura, o Senhor se faz presente. Que o nosso coração esteja sempre grato ao Senhor, Pai. Colocamos em Tuas mãos esse momento, Pai.
Restaure a aliança que foi quebrada um dia, Senhor Deus. Traga alegria da salvação no coração deles, Pai. Que eles voltem às primeiras obras, ao primeiro amor, Senhor. Aonde te conheceram um dia, Senhor. Pai, reacenda essa chama, Pai. Que seja um instrumento em tuas mãos, Pai. Que o Senhor alcance eles com a sua cura, Pai. Os liberte, Pai, do sofrimento e da dor, Senhor Deus. Tire todo o trauma, Pai. Tire, Senhor Deus. Dê um coração novo, Pai. Os leve, Pai, a ter experiências com o Senhor, Pai. Os leve, Pai, a ouvir ainda mais a Tua voz, Senhor. Deus, eu peço que os Teus anjos estejam ao redor deles, Pai. Guardando, Pai, todas as atitudes, guardando aonde eles estão dormindo, livrando de qualquer cilada do inimigo, Pai. Com uma espada de fogo, Senhor, os livra de todo mal, Senhor Deus. Que seja um recomeço para eles, que seja um novo ano repleto de bênçãos, Pai. Que o Senhor os liberte de vícios. Que o Senhor, Pai, conceda graça sobre eles, Pai. Que o Senhor conceda um milagre sobre eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o seu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor? Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do seu Santo Espírito esteja sobre vocês hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.